Olá amigos, mais uma atualização para vocês aqui sobre o desgaste dos pneus. Eu sempre falo e eu faço, eu não só falo. Calibragem a cada 2 semanas e verificação visual. Já tem uns 7, 8 mil quilômetros mais ou menos que eu fiz alinhamento e eu percebi que essa parte interna aqui, esse lado de dentro do pneu, ele tá um pouquinho mais desgastado. Então o que que eu fiz? Eu vim aqui na linha do TWI com este aparelho. É um aparelho que eu tenho, para quem não conhece, ele se chama paquímetro. Eu tenho ele desde o meu curso técnico em mecânica, quando eu era adolescente, e para essas medições aqui funciona bem. Se você for num lugar especializado em pneu, ele vai ter um outro tipo de aparelho que ele vai medir a profundidade da banda de rodagem até o TWI, que é esse ressalto aqui embaixo. Então eu reparei que nesse pneu aqui, o dianteiro direito, está dando uma pequena diferença entre a profundidade de dentro e a profundidade de fora, alguns décimos. Então eu vou proceder imediatamente com um novo alinhamento, ver se o alinhamento realmente saiu fora, se algum outro problema de suspensão, etc. Por que que está acontecendo isso? A calibragem sempre está no valor correto. Vamos agora então ao pneu do lado esquerdo, ver como é que ele está ficando. Bom amigos, aqui está. Eu fiz o dimensionamento aqui nesse local, onde é o TWI, com relação à banda de rodagem, tá? E eu constatei que desse lado aqui, ele também tem uma diferença, mas é muito pequena. Para vocês terem uma ideia, dessa parte externa aqui para essa interna, só deram 2 décimos de diferença. Do outro lado, como eu falei, deu uma diferença um pouquinho maior. Na verdade, eu já devia ter feito o alinhamento, mas ainda está em tempo. Como eu disse, eu vou fazer imediatamente para que o desgaste se torne uniforme. Então, o que que vai acontecer? Como é muito pouco, tanto nesse pneu como naquele, ele vai desgastar certinho a partir do momento que você faz alinhamento. Se você deixa muito tempo, que essa parte fica muito diferente dessa, porque normalmente ele gasta mais dentro quando ele está desalinhado, então aí você pode até perder o pneu, não dá mais para usar. Nesse caso, como são 2 décimos aqui e um pouco mais do outro lado, dá tempo de fazer a correção, ele começar a gastar uniforme, aí daqui 3, 4, depois 5, eu vou acompanhar um pouquinho mais de perto, justamente para eu aproveitar o máximo de vida útil do pneu. Como eu já expliquei em outros vídeos, eu não faço rodízio. As pessoas falam assim, não, mas tem que fazer porque você vai compensar o desgaste. Na verdade, o que que eu constatei? Posso até criar uma polêmica aí, mas como eu uso ele há muitos anos, o que que eu constatei? Na traseira, ele dura muito e ele gasta uniforme. Na dianteira, ele desgasta um pouco mais. Na verdade, recordando os números, foi assim: em 10 mil quilômetros, esses dianteiros gastaram 1,5 milímetros e os traseiros gastaram 0,8 milímetros. E eu sempre estou medindo os traseiros também, eles desgastam uniforme. Então, o que que eu faço? Eu comprei 5 pneus, explicando rapidamente, né? Novamente, eu comprei 5 pneus. Eu utilizei, na verdade, os 10 primeiros 1000 quilômetros, eu utilizei os 4 novos, com as rodas originais de liga leve que vieram nele.
Aí, a partir dos 10 mil, o que eu fiz? Eu coloquei o step para rodar na roda de ferro original também, que inclusive é esse aqui, do lado esquerdo. Eu coloco ele do lado esquerdo, na frente, porque assim eu sempre estou acompanhando, olhando, etc. Tanto que o que deu mais desgaste irregular foi lá do lado direito, que a gente olha menos. Então o que eu faço? Para esses dianteiros ter uma vida útil mais longa, eu uso então o step, porque o step ele também vai perder a validade. Às vezes ele está novo, mas está todo trincado, então eu uso ele. Então o que eu estou fazendo? Eu estou usando o step aqui para prolongar a vida dos dois dianteiros. Então eu estou sempre fazendo alinhamento. Aí quando eu trocar os pneus, eu vou trocar esses três que eu uso na frente, o step e os dois originais com liga leve que vieram nesse carro. Então ao invés de eu comprar 4 pneus, eu compro 3. Os de trás duram bastante tempo. Então tem gente que acha desvantagem nisso, tem gente que acha vantagem. Primeiro que eu acho que não precisa fazer o rodízio, porque você controlando a calibragem, ver se está tudo certinho com a suspensão, ele vai gastar o uniforme. Segundo que, se você fizer o rodízio, você vai acabar com os 4 pneus juntos. Você vai ter esse gasto de uma vez só. E assim, o que eu consigo? Eu consigo, ao invés de comprar 4, eu compro 3. Aí, você poderia comprar 2, mas eu uso o step, então eu prolongo ainda mais a vida dos dois. Então, teoricamente eu compro de 2 em 2, só que eu prolongo a vida desses dois utilizando o step. Então eu compro 3. Quando os de trás estragarem, nossa, eu já tô lá na frente, na segunda vida dos 3 da frente. Então, deu para entender mais ou menos? Então por isso que eu não faço rodízio. Então 2 pontos: acompanho o alinhamento, acompanho o desgaste, uso 3 pneus rodando na frente, prolongo a vida dos 2 da frente, compro 3 ao invés de comprar 4. Só que quando eu comprar esses 3, já vai ser bem para frente, certo? Vai dar mais anos. Se você procurar aí o meu vídeo, eu fiz uma estimativa aí. Me parece que eu prolongo 1 ano e meio a despesa usando o step, e deixando os de trás só lá atrás, ele vai durar para mim em torno de 6 a 7 anos, porque eu rodo só 10 mil quilômetros por ano. Então vamos lá ao alinhamento imediatamente. Então está aqui. Já que precisa fazer, vamos fazer o quanto antes para não aumentarem essas diferenças de desgaste com relação à banda de rodagem externa e interna do pneu. Então realmente tinha um erro, olha aqui, diagnóstico, certo? Tinha erro aqui, ó, e corrigido, motorista e passageiro, certo? Tudo zeradinho. É assim que tem que ser. E se tiver alguma dúvida, se não der o alinhamento, leve antes ao seu especialista para ver se não existe nenhum problema maior em alguma peça da suspensão. Continue acompanhando o nosso canal Falando do Carro para mais dicas interessantes como essa.